Bem, pessoal, dando sequência aí ao nosso curso, né, nós vamos falar do que a gente chama genericamente de seborréia, né? Mas isso é até um recorte do capítulo do livro, né, do nosso livro, que a gente, na verdade, tentou agrupar algumas informações, e existem alguns termos em inglês que também nos deixam um pouco confusos, né? Qual que é o termo correto, né? Porque seborréia é uma doença genética, é uma síndrome. Então, quando a gente fala em seborréia primária, é isso que nós estamos falando, uma doença genética, né? Quando a gente fala em seborréia secundária, está errado isso. O correto seria a gente dizer que o animal tem um defeito de queratinização, um defeito de descamação, de epidermopoiese. Então, assim, há mais ou menos uns 10 anos, né, propôs-se um termo inexistente em português, né, que é a cornificação, né, cornification, no livro da Thelma Lee Gross, né. Tal neologismo visou englobar a totalidade dos processos envolvidos na formação da camada córnea da epiderme, incluindo a queratinização, fenômeno de base genética, que determina que as células da camada basal, à medida que ascendem, acumulem progressivamente a queratina até constituírem a capa córnea epidérmica. A tal cornificação inclui também a formação de lipídios intercelulares responsáveis pela impermeabilidade cutânea. Assim, a queratinização seria apenas uma parte do processo da cornificação, não sendo, segundo os seus propositores, termos sinônimos. Então, o processo onde a célula acumula queratina é classicamente chamado de queratinização, mas o processo que envolve a formação de toda a camada córnea, a Thelma Lee Gross propôs como cornification, e que, se a gente fosse traduzir para o português, seria cornificação, né? Tirando aí uma licença poética, a gente pode usar esse termo. Então, o que é a cornificação, né? Ela envolve a epidermopoiese, ela envolve a queratinização e todos os processos de substâncias intercelulares, né, para formar no final a coesão celular e a camada córnea, por isso que córnea de cornificação. Tudo isso aqui tem que estar em equilíbrio para ter uma pele saudável, tá? Então a gente imagina um animal que nasce com um problema genético de disfunção de secreção sebácea. É a seborréia oleosa, muito comum, por exemplo, no Basset e no Cocker. Então, quando ele produz mais secreção sebácea, a pele aumenta em oleosidade. O que ela fala ali de cornificação é que a camada basal vai acumulando queratina, então é a queratinização. A cornificação seria todo o resto envolvido. Então, a camada basal é a mesma célula da camada córnea. É como se essa fosse o bebê e essa fosse a idosa. Então, camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, porque acumula grânulos de queratina, a camada córnea, que nada mais é do que uma membrana celular cheia de queratina. Então, este processo da célula se chama queratinização. O processo de toda a epiderme, incluindo o metabolismo de glândulas sebáceas, lipídios intercelulares, etc., se chama cornificação. Então, a gente pode dizer que os animais têm seborréia, doença genética, ou tem um defeito de cornificação secundário, uma alteração no processo de cornificação. Isso seria o mais correto cientificamente. A gente pode, no nosso dialeto, quais são os dialetos que a gente cria? Ah, o animal tem alergia alimentar. O termo correto é reações adversas de origem alimentar. Ah, o que você viu aí no raspado? O termo correto é exame parasitológico de raspado cutâneo, né? Então a gente até pode falar, o bicho tem uma seborréia primária e uma seborréia secundária, mas isso acaba confundindo principalmente quem está começando na dermatologia, né? Ou se você vai explicar para o proprietário, parece que fica mais difícil ainda. Então a gente deveria se ater ao fato de usar o termo seborréia para aquela doença genética, que é o que nós vamos abordar agora. E os termos que a gente chama hoje de seborréia secundária, a gente chama de defeitos de cornificação, defeitos de queratinização como um todo, ok? Então é isso, né? A literatura frequentemente representa a epiderme, a última camada, a camada córnea da epiderme. A epiderme é o todo, as células vão acumulando queratina, é a mesma coisa do slide anterior, né? É a mesma coisa do slide anterior, só que num desenho mais esquemático.
Mas essa última camada, a literatura sempre representa como um muro, onde os tijolos são as células, e o amarelo seria o cimento, que são os lipídios intercelulares. E que tem na sua constituição ceramida, colesterol e ácidos graxos livres. Então, quando você pega aqueles produtos que são repositores de barreira cutânea, eles têm essa composição. Quando você tem um cachorro, por exemplo, com hipotireoidismo, que tem alteração no metabolismo de colesterol, ele pode alterar isso aqui e levar ele a ter um defeito de cornificação secundário, e não uma seborreia secundária. Tá? Não está totalmente errado, é que eu acho que leva mais à confusão. Então a gente vai tentar nessa apresentação seguir esse critério, ok? Por exemplo, aqui está representado o sol. O sol ele agride a pele acaba inflamando, acaba desidratando, acaba ressecando e vai ter uma descamação intensa porque você matou parte dessas células e você alterou o mecanismo de cornificação. Então, esses animais que tomam sol, os seres humanos quando tomam sol, eles têm um processo de alteração da queratinização e da cornificação secundários a uma injúria. Se os senhores trocarem o sol por flogoses cutâneas, que significa inflamações cutâneas, aqui entra sarna demodésica, dermatofitose, DAP, alergia alimentar e atopia, aqui entra a piodermite. Tudo pode levar a descamação, porque a pele ficou inflamada e algumas células morrem nesse processo. Endocrinopatias, carências nutricionais e o ambiental aqui é o sol que a gente está dando como exemplo. Né? Alguns artigos americanos dizem de que algumas regiões dos Estados Unidos, quando são muito secas, o animal faz uma descamação seca, um processo de esqueratose. Por quê? Porque a umidade relativa está muito baixa. Será que isso existe no Brasil? Provavelmente, se a gente pensar em Brasília, né, essa região do centro-oeste como um todo, que tem áreas muito secas em algumas épocas do ano, provavelmente esses animais podem ter aí uma descamação cutânea que não tem nada a ver com genética, tá? É só uma alteração ambiental. Então, toda vez que a gente pega um bicho com, como diria minha avó, com caspa, ou seja, com descamação, esse bicho pode ter uma série de situações que não tem nada a ver com genética. Essa é a mensagem central da apresentação. Eu vou partir de um sintoma, que é a descamação, que é a untuosidade, que é a hiperkeratose, e vou pensar que doença de base eu posso ter, né? Uma DAP fica com o bicho com descamação. Um bicho que seca muito quente no secador, ele tem descamação. Vários processos. Aí tudo que eu afastar, né? Depois que eu fizer toda a revisão do processo, eu falo, realmente, esse bicho tem um problema genético. É uma outra doença, como várias doenças que vocês já viram até aqui no curso, é uma outra doença que tem um viés clínico. A gente não tem muito recurso diagnóstico para dizer, essa é uma seborreia primária, né? A gente vai passear por isso aí para chegar na conclusão final. Então, a importância é que a quarta manifestação cutânea mais comum. É importante a gente diferenciar um quadro de primário e secundário. O primário é genético, não cura, controla. O secundário, você teve lá um bicho com DAP, você tira a pulga, ele fica bom. Né? Para que eu faça um plano de diagnóstico, eu tenho que ter a cooperação do proprietário, um proprietário que esteja disposto, né? Aquele proprietário que manda o motorista levar o cachorro vai nos dificultar muito. E finanças adequadas. Infelizmente, shampoo antisseborreico, ômega vioral, ômega tópico, repositor de barreira cutânea, isso é tudo muito caro, né? Então, às vezes, você conduzir um bicho com descamação, com disqueratose, buscar a causa de base, fazer dieta de eliminação. Se o proprietário falar, trouxe o cachorro aí, ele está cheio de caspa, está se coçando, não tem jeito, tem que fazer todo um raciocínio clínico para chegar no diagnóstico. Então a gente veio num crescente, né? A gente falou de semiologia, a gente fala das sarnas, a gente fala das micoses, né? A gente fala das piodermites, né? Das alergias, as infecções, seborreia, a gente vai chegando num crescente. Então essa aula, ela é na verdade ela vai abordar sintomatologia que a gente já viu em outras aulas, tá? Simplesmente porque a maioria dos pacientes chega na clínica com 4 manifestações, né? Prurido talvez seja a mais importante na dermatologia, rarefações pilosas e alopecias,
eritema e descamação. Descamação é a quarta manifestação cutânea mais comum. Então, de 10 animais que chegam no seu consultório, sei lá, 7 ou 8 tem algum grau de descamação. Isso não quer dizer que ele tenha seborreia, a doença genética. Quer dizer que ele tem algum processo inflamatório, metabólico, ambiental, que leva ele a ter descamação. Então, o raciocínio é o inverso. Eu não olho um cachorro com caspa e falo que ele tem seborreia. Não, ele tem um defeito de cornificação. Vou procurar a causa de base. Achei? Fechou. Não achei? Começo a pensar se isso não pode mesmo ser um quadro genético. Tá? Então, o pessoal de Minas Gerais para cima, olhando no mapa do Brasil, está muito acostumado com isso. Isso é um cachorro com uma extrema descamação. Já para a gente começar a pensar que shampoo que eu escolho num cachorro que tem uma seborreia primária, uma síndrome genética, né? Eu preciso classificar essa seborreia. Existem algumas classificações, eu utilizo uma bem simplificada. Então, essa seborreia eu diria que é uma seborreia seca. Ah, esse bicho tem seborreia mesmo? Então, não tem, sabe o que ele tem? Leishmaniose. Então, ele tem uma descamação secundária, um processo de cornificação alterado por um processo inflamatório cutâneo. Ok? Mas se ele é um labrador, e se ele fosse um labrador com a síndrome seborreica, com a doença genética seborreia primária, eu diria que ele tem uma seborreia seca. Isso vai ser um impacto para eu escolher shampoo lá na frente. Tá? Aqui também um outro quadro, né, com descamação. A gente pode ver essas escamas, né? Quando eu pego essas escamas aqui, pequenininhas, onde a seta está apontando, eu chamo de escamas farináceas. Essas escamas que parecem aveia, eu chamo de escama furfurácea. E escamas que são grandes placas, a gente chama de escamas micáceas, né? A maioria dos animais vem na clínica com descamação farinácea ou furfurácea. Quando ele tem uma descamação micácea, eu penso em farmacodermia, que é outro capítulo, tá? Olha lá, um processo bem seco, né? Só que hiperqueratótico, e aí se eu puser a mão nesse cachorro, a mão também pega, né? Então, a despeito da foto parecer até um terreno de terra seco, isso também tem certo grau de oleosidade. Então, essa seria uma seborreia mista, né? A gente tem que, no caso da classificação do tipo de quadro, né, se é seco, oleoso ou misto, a gente vai também ter que usar a olfação e a palpação. Tá? Isso aqui é um stud tail, né? A famosa cauda de garanhão que dá em felinos. O felinos tem um órgão que na verdade não é um órgão visível, é uma concentração de glândulas sebáceas no dorso da cauda. Tá? Então a gente tem aqui o que? A gente tem nesse dorso da cauda uma concentração de glândulas sebáceas que começam a secretar muito. Então é uma seborreia mesmo, de verdade, primária, genética, oleosa. Então a gente pega esses pelos e vê esses pelos todos aglutinados e a cauda extremamente engordurada. É como se fosse uma síndrome seborreica primária, mas focal, tá? Bem específica. O cão também faz a mesma coisa no dorso da cauda, que pode ficar oleosa ou pode ficar cheio de comedos, cravos, tá? E muitas vezes, no caso do cão, você tem um sobrelevado na cauda. Então você pega o cão, ele tem um calombo assim na cauda. Isso é uma síndrome seborreica, né, chamada de hiperplasia do órgão supracaudal. Comedos é uma manifestação também dos quadros de defeito de cornificação e queratinização. E essa é a foto que eu gosto muito. Esse animal tem máculas alopécicas. Ele poderia ter 4 doenças de pele que dão lesões alopécicas e redondas. Quais são? Sarna demodésica, dermatofitose, foliculite bacteriana e seborreia. Tá? A dica é, põe o cachorro de barriga para cima. Tem pústula? É foliculite bacteriana. Não tem? Faz um raspado. Tem demódex? É demódex. Não tem? Fica faltando dermatofitose. Que idade que ele tem? Tem contactante? Não tem. Luz de Wood, tricograma, cultura. Né? E por exclusão esse bicho tinha uma seborreia. E aí agora vem a hora da verdade, por isso que na sequência essa aula fica um pouco mais para o final do curso, né? Quando eu pego este cão e que tem essas lesões de máculas alopécicas e coloco do lado desse, o de cima tem seborreia, o de baixo tem foliculite bacteriana, é a mesma lesão, né? Eu vou diferenciar se o de baixo tem pústula, em pele glabra, em pele de região abdominal ventral, pela citologia,
pelo descarte do Demodex nos 2 casos. Não adianta só olhar a foto, é todo o processo clínico, né? O de baixo é uma foto em close desse Dachshund que está nos acompanhando. O de cima é um cão com dermatofitose, é a mesma lesão. Na verdade, um cão com dermatofitose tem um defeito de cornificação secundário, né? O que a gente chama de seborreia secundária antigamente. Ele tem descamação, a gente fala na dermatofitose que a lesão é suja, ela é descamativa e confunde muito. Aí o que você vai entrar para fazer o diagnóstico? A idade do bicho, se o contactante tem sintoma, se ele tem contato com felino, se deu fluorescência na luz de Wood, se cresceu fungo na cultura, né? Você não olha só a foto e fala um é seborreia e o outro é dermatofitose. Eu sei porque eram pacientes meus, mas essas fotos estão pareadas de propósito, para provocar, né? Para dizer para vocês, ó, isso aqui é o diagnóstico diferencial. Tá? Então, a seborreia primária, genética, idiopática, ela acomete animais de várias raças, ela é muito mais frequente no cão, né? Machos e fêmeas são igualmente acometidos e o quadro começa ao redor de 2 anos de idade, né? Então a questão do tempo aqui, a maioria dos animais começa a ter os sintomas com 2 anos de idade. Lembrem-se, nem tudo que é genético é congênito, nem tudo que é congênito é genético. Vou dar 2 exemplos para vocês não esquecerem, né? Por exemplo, vitiligo em seres humanos ou acne em seres humanos é genético. Ok? Não é congênito. Você não vê um bebê com acne. Você vai ver com 13, 14, 15 anos. É genético, mas não é congênito. Tá? Síndromes que são genéticas e são congênitas. Por exemplo, síndrome de Down. É genético? É congênito. Tá? Síndromes que são congênitas e não são genéticas. Por exemplo, microencefalia causada pelo Zika vírus. É congênito, mas não é genético. Tá? É infeccioso. Então tomar cuidado, porque a gente fala assim, olha, querido proprietário, o seu cachorro tem seborreia primária, é um cocker, vai ser difícil, vai ser o resto da vida. Mas por que ele teve isso agora com 2 anos? É porque é assim, porque envolve o metabolismo, o amadurecimento, o encerramento do crescimento. Então algumas doenças só aparecem assim, né? Tumor de mama em cadelas, tumor de mama em mulheres. Tem um viés genético, tem famílias de mulheres que tem. Não aparece com 10 anos, com 12, vai aparecer com 30, com 40, com 50. Tá? Então prestar atenção na questão do genético, nem tudo que é genético precisa começar. Já falamos disso quando falamos em dermatite atópica. Dermatite atópica é uma doença genética, mas o filhotinho não tem sintoma. Vai ter lá com 2 anos de idade, né? Critérios de Prelot, antes dos 3 anos de idade. Então a gente tem que entender isso até para negociar com o proprietário. Essas são raças extremamente predispostas, né? Cocker Spaniel, Springer Spaniel, West, Basset, Setter, Pastor Alemão, Dachshund, Doberman, Shar-Pei e Labrador. E para mim, a seborreia primária, genética, ela tem uma grande ligação com a questão da cor dos animais. Um cocker para tratar com seborreia dourada é um cocker chato. Um preto é terrível, o black tan é praticamente impossível. Um labrador com seborreia é muito complicado, preto é mais difícil. O chocolate é impraticável, né? Então, realmente a gente tem algumas dificuldades com algumas cores, mostrando a questão genética importante nessa situação, tá? Clínica e morfologicamente, a gente pode classificar em seborreia seca, oleosa e mista, né? Quando eu tenho escamas, hiperqueratose, geralmente está mais ligado à seca, untuosidade, comedos, a oleosa ou a mista, todas elas podem ter alopecia, eritema e prurido. O prurido decorrente da síndrome seborreica é leve. Só que quando eu tenho seborreia, eu posso alterar o microclima e vem malacésia. Quando eu tenho seborreia, pode vir foliculite bacteriana. Elas estão muito associadas. Lembra que a gente vai falar que a foliculite bacteriana ela é secundária em 80, 90, 95% das vezes. Difícil saber qual percentual. Hoje nem se acredita numa foliculite bacteriana primária.
né? A gente já discutiu isso. Então, é muito importante a gente entender, né, que as coisas podem estar associadas e qual é o momento de eu tirar uma ou tirar outra. Qual é o momento de eu propor que esse bicho tenha uma síndrome seborreica genética? É um algoritmo importante de diagnóstico, tá? Então a gente, obviamente, vai discutir a primária, né? Qualquer outra doença inflamatória, parasitária, nutricional pode levar a um processo de cornificação que a gente chamava de seborreia secundária. Nós vamos focar na primária, ok? Então, por exemplo, ó, se eu tiver um processo de descamação sem piodermite, a pergunta é, coça? Tem muito prurido? Sim, muito prurido. Esse bicho está com pulga, esse bicho tem escabiose, está com malacésia, ele é alérgico. Então vamos dizer que ele está cheio de pulga. Eu vou lá e retiro a pulga. Marco uma reavaliação. Persiste a descamação? Não. Eu tirei a pulga, ele parou de ter caspa. Esse bicho tem seborreia... persiste a descamação? Não. Esse bicho tinha um quadro de defeito de cornificação, que a gente chamava de seborreia secundária. Ah, eu tirei pulga, eu dei banho nele, ele não tem mais pulga, ele parou até de se coçar, mas ele continua tendo muito mau odor, untuosidade ou descamação. Pô, coitado, ele era um bicho com seborreia primária que ainda tinha pego pulga. A mesma coisa quando eu tenho um bicho que tem prurido e tem malacésia. Eu trato a malacésia. Ah, ele melhorou, parou de coçar, mas ele ainda segue tendo descamação. Então ele tinha uma seborreia que depois secundariamente fez proliferar a malacésia. Ah, tô achando que esse bicho é alérgico, né? Vou fazer uma dieta de eliminação, vou tirar a pulga, ele não ficou bom, ele tem dermatite atópica. Eu vou entrar com oclacitinib, vou entrar com hidratação da pele. Como que ele tá? Tá ótimo, não teve mais nenhuma caspa. Então, na verdade, ele era um cachorro alérgico que tinha um processo de cornificação alterado pela inflamação da pele. Nossa, ele tá lindo, parou de coçar, tá ótimo, mas ele segue mau cheiro, ele segue com untuosidade. Coitado. Ele é um shih tzu que tem seborreia primária e também dermatite atópica. Então você pode passear como você quiser nesse algoritmo, tá? Se você não tiver piodermite e tiver prurido, e não tiver prurido, você vai pensar se esse bicho não tem sarna demodésica, você já devia ter descartado. Se não é um bicho jovem com dermatofitose, se não é um hipotiroideu, quando você descartar essas situações, né? Ah, ele parece que é um cachorro com hipotireoidismo, eu dosei e está baixo, eu repus o hormônio, ele ficou ótimo, não tem mais descamação. Então ele tinha um hipotireoidismo com defeito de cornificação secundário. Nossa, ele está ótimo, está mais animado, emagreceu, mas ele segue ainda com descamação. Coitado, ele era um labrador que tinha seborreia primária e hipotireoidismo, tá? Partindo de cima novamente, se eu tiver um cachorro com processos de descamação, untuosidade, etc., com piodermite, primeiro eu vou usar antibiótico por curto espaço de tempo, shampoo antisséptico, posso até usar um shampoo antisseborreico junto. Ele curou e não tem mais piodermite e não tem mais caspa, tá lindo. Ele tinha um processo de desqueratinização. Não, ele segue ainda com muita descamação. Tem prurido? Sim, cai para cá. Não tem? Não. E vai rebuscar mais ainda o raciocínio, porque ainda você teve uma etapa anterior a tudo isso que foi controlar a infecção. Então, realmente, para você chegar no final e falar esse bicho tem uma seborreia primária, você tem que ter certeza que você descartou todas as outras possibilidades, pruriginosas ou não pruriginosas, ok? Então, o que acontece, né? Muitas vezes na patogenia você tem esse defeito na seborreia primária, de deposição de gordura intercelular, né, a secreção sebácea, os lipídios, tem uma epidermopoiese aumentada, então caspa, então aqui o amarelo representa, né, a descamação, a untuosidade, e as células estão aqui em cor de rosa, certo? O que acontece? Essa doença, né, esse processo defeituoso de queratinização e cornificação, né, tem alteração na camada basal, que fala para a célula envelheça rapidamente, mais rápido, e tem alteração de depósito, né, de lipídios e secreção sebácea, que é a tal do processo seborreico, ok? Isso vai levar ao quê? A proliferação de micro-organismos, né, que nós estamos aqui falando de malacésia e bactéria, tá?
Então, quando ele chega para o seu atendimento, muitas vezes tem BOG e tem MOG. Nós já vimos essas duas imagens, né? O BOG e MOG, eles estão proliferando malacésia, no caso da MOG, Malacesial Overgrowth, ou BOG, no caso da bactéria, Bacterial Overgrowth. Então, nós estamos indo e voltando no raciocínio. Então, agora eu tenho um defeito genético que aumenta a untuosidade, aumenta a descamação, o micro-organismo prolifera, esse bicho chega para você coçando. Aí você fala, será que ele é um cara alérgico ou será que ele é um cara com seborreia? Lembra da aula de piodermite? A gente vai lá e tira a piodermite. O que sobrou? A gente chega no diagnóstico. Então, depois que você fala de sarna, micose, leishmania, que é um capítulo à parte, alergia, aí você vai falar de piodermite e seborreia, as coisas estão totalmente entrelaçadas, Então a gente pode dizer que um animal com dermatite atópica, ele tem um processo de cornificação secundário, um BOG terciário, as coisas vão se complicando. É por isso que por isso que quando a gente faz aquele exercício de pegar um cachorro com quadro crônico, como é que eu conduzo a pele dele? Tira a infecção, usa um shampoo agressivo anti-seborreico, para depois pensar em hidratar. Então essa pele ela vai zoando, vai complicando, tá? O diagnóstico definitivo você vai confirmar pelo histológico, mas não faça histológico antes de descartar as outras possibilidades. Eu vou ter uma hiperqueratose orto e paraqueratótica, hiperqueratose folicular, sem sinal de inflamação, quando tem é muito leve, tá? As glândulas sebáceas podem estar normais ou hiperplásicas. Então eu tenho lá uma epiderme normal, onde eu tenho aqui camada basal e a camada córnea, uma hiperqueratose ortoqueratótica, onde eu tenho muito aumento, da camada basal, mas principalmente da córnea, e as células não são nucleadas, ou seja, está havendo uma epidermopoiese, mas ela não é tão acelerada assim. E posso ter também a hiperqueratose paraqueratótica, onde desde a camada basal, camada granulosa, espinhosa, a célula se mantém com um núcleo, isso dizendo que a epidermopoiese está bem acelerada. Geralmente o patologista solta hiperqueratose orto e paraqueratótica, você tem as duas coisas, não tem muito significado clínico ter uma ou outra. Uma está te dizendo tem muita epidermopoiese, a outra tem muita, mas muita mesmo, está tão acelerado que não está dando tempo de perder o núcleo, tá? Basicamente é isso, mas as duas são processos de muito acúmulo de queratina, E aí você vai ter aqueles reflexos na pele, Uma pele com hiperqueratose, uma pele com descamação, uma pele com lignificação, tudo pode estar associado na dependência da velocidade e da secreção sebácea acompanhar essa velocidade ou não. Então, muita velocidade de epidermopoiese, pouca secreção sebácea, isso vai dar caspa, descamação, seborreia seca. As duas coisas aumentadas, o bicho tem descamação, mas quando você mexe nele, tua mão pega, seborreia mista. E tem bicho que tem muito mais disfunção de glândula, então ele vai ter muita untuosidade, mau cheiro, parece que está melado o pelo. Yorkshire faz muito isso, Shih Tzu faz muito isso, ok? Então você vai tentar também classificar essas seborreias, porque o próximo passo que a gente tem é, depois de fechar o diagnóstico, escolher o tratamento, tá? Aqui uma hiperqueratose folicular, então acúmulo de queratina dentro do folículo. A gente vai ver isso também nas alopecias não inflamatórias. De novo, hiperqueratose paraqueratótica, mantendo o núcleo das células. E a ortoqueratótica, muita queratina, sem manter o núcleo das células. Ok? Aqui a gente pode ter malacésia no meio das células, então isso já vai dar um infiltrado inflamatório. E aqui, ó, cocos, bactéria. Provavelmente isso a gente classificaria clinicamente como um BOG, tá? E aqui como um MOG, certo? Então você pode ter infiltrado inflamatório numa seborreia primária se tiver proliferação de micro-organismo associado. Caso em contrário, não tem, por isso que não tem prurido, seborreia não coça. Tá? Então, quais são as doenças que a gente já viu que coçam? Sarna, demodésica não coça, mas quando infecciona, coça. Dermatofitose, não coça, número pequeno de casos. Malacesiose, coça, mas a malacesiose é secundária. Qual que é a doença de base? Seborreia, não coça. Alergia, coça. Alergia, quando pega a malacésia, coça muito mais. Então, como é que eu vou saber se esse bicho tem alergia ou seborreia? Eu vou ter que tirar a malacésia, controlar a alergia para ver se sobra.
É comum um cachorro ter 2 síndromes genéticas? É comum. Você pode pegar um Basset Hound alérgico com um seborreia. Então, agora a coisa começa a ficar interessante. Agora que começa a esquentar, quando eu tenho 2, 3 doenças associadas. O tratamento, se fosse um ser humano com seborreia seca, seria hidratação, né? Eu posso passar esse hidratante sob várias formas, no caso dos seres humanos, sob a forma de creme. Os shampoos, né? Ácidos retinóicos, a gente não usa no Brasil, inclusive a gente não pode prescrever o sistêmico, né? Ácido retinóico sistêmico, talvez o tópico, mas a gente usa muito pouco. Vitamina A e zinco para síndromes específicas que nós vamos comentar em seguida, tá? Então, como é que eu faço a hidratação, né? Os emolientes são gorduras que a gente coloca em cima da pele. O mais famoso são os óleos, né? Então, óleo de amêndoa. Como, né, a mulherada sabe mais do que os homens usar esses produtos, né? Como é que a pele está ressecada? Eu quero colocar água nela. Eu jogo água, molha a sua mão na torneira, fala, nossa, ficou macio, evaporou, fica seco de novo. Então, qual que é o princípio hidratante dos emolientes? Eu coloco água e cubro com óleo. Então, a mulherada sabe disso. Vai lá, toma banho demoradão, depois sai e coloca óleo. O óleo prende a água na epiderme e amolece a queratina. Essa é a função do emoliente. Fala, e se eu já misturar óleo com água, dá? Dá. Óleo não mistura com água, dá. Prazer, creme. Então, o creme é uma mistura de água com óleo, tá? E aí você pega qualquer creme, pode olhar aí na sua bolsa, a mulherada tem creme em casa, vai lá ver a fórmula, tem água, tem óleo, tem um monte de substância. E se eu colocar água e óleo, que é o creme, e colocar uma substância que puxe água? Se a umidade relativa do ar estiver alta, puxa água da atmosfera, se estiver baixa, puxa água da derme. Isso são os umectantes, tá? Eles hidratam pela absorção da água do ambiente e da derme. Então eu posso colocar um creme que tenha glicerina, ácido lático, propileno glicol, ureia até 10%. Ureia acima disso vira queratolítico, então creme de mão tem mais ureia, creme de pé tem mais ureia. Aí você fala, pô, Ronaldo, mas botar creme num cocker, imagina um cocker com seborreia, mandar um creme nele. Não vai rolar. Então o que a gente faz? O que a empresa farmacêutica faz? Fala, pô, vamos fazer um shampoo que tenha substâncias queratolíticas e queratoplásticas. Mas mesmo que o bicho tivesse seborreia seca, eu tenho que destruir essa queratina. Mas eu vou ressecar demais. Sabe o que eu faço? No meu veículo de shampoo, já dentro do meu shampoo eu coloco glicerina. Os shampoos da Virbac tem glicerina. Alguns shampoos do mercado tem propileno glicol. A Bayer tinha o Vetriderme, que está voltando agora, e tem propileno glicol, tinha propileno glicol na fórmula, né? A Gener tem uma linha de shampoos, tem a linha de shampoos da Seva, Duxo, que também tem substâncias umectantes. Então você tem várias opções no mercado. Eu não enxergo por que alguém tem que manipular um shampoo antisseborreico. Tem muita opção no mercado, né? E você vai escolher a tua linha de produtos. Eu tenho falado isso no decorrer do curso. Eu te dou uma grana para você comprar um carro. Te dou 50 mil reais, te dou 70 mil reais, te dou 100 mil reais. Cada um vai sair da sua casa e vai voltar com um carro diferente. Se eu pegar 30 pessoas, a gente vai ter uma variação aí de 6, 7, 8 modelos de carro, com o mesmo valor. Eu tenho filho, eu preciso de porta-mala grande. Eu trabalho no centro da cidade, na minha cidade não tem lugar para parar o carro, eu preciso de um carro pequeno. Cada um tem um motivo. Então não adianta falar, eu prefiro a linha tal. Use uma linha de shampoos que tenha técnica, que tenha amparo científico, que tenha comprovação científica, escolhe a tua linha e vai em frente. E hoje a gente tem robustas opções no mercado, para todos os bolsos, para todas as tecnologias, para todas as faixas de preço, para todas as doenças. Não tem motivo de ficar, vou manipular que é mais barato. Aí o bicho tem uma reação ao shampoo, o proprietário vai ficar te apurrinhando. O farmacêutico de manipulação não tem a mínima responsabilidade. Se o cara fizer um shampoo de marca e der qualquer tipo de problema, ele liga lá para a empresa que fabricou o shampoo e se vira lá com a empresa. É uma questão até de segurança profissional também. Tem muita opção boa no mercado, tá? O que eu vou olhar num shampoo? Eu vou olhar o pH do shampoo tem que ser levemente ácido, que é o mesmo pH da pele. Eu vou olhar os princípios, se eles têm princípios queratolíticos e queratoplásticos.
né? O queratolítico destrói a queratina, o queratoplástico regula. É legal ter os dois. É legal ter os dois. Por que é legal ter os dois? Ao mesmo tempo que eu já elimino a queratina, que já melhora o aspecto do paciente, eu tiro os restos celulares, né? Tem gente que fala de debris celular, isso é um termo em inglês, não existe em português. Eu tiro os restos celulares, eu removo os restos celulares e ao mesmo tempo eu uso uma substância para falar para a camada basal. Vai devagar, prolifera menos para mim aí, tá? Então eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. É muito legal para economizar tempo e dinheiro, porque o bicho tem que ficar, sempre que eu uso shampoo terapêutico, esse bicho tem que ficar 10 minutos ensaboado. É muito legal para economizar tempo e dinheiro, que eu faço uma tricotomia antes. Ok? Eu posso usar um shampoo antes antisséptico, um shampoo mais barato para limpar o bicho, para depois usar, posso. Então esse bicho tem que ficar 10 minutos ensaboado. Ele tem que tomar 2 banhos por semana no começo. Depois que ele estiver lindo, maravilhoso, o shampoo antisseborreico pode fazer taquifilaxia, ou seja, o bicho, entre aspas, acostuma com o produto e para de responder. Então, às vezes, a gente, depois de 1 ano usando o mesmo shampoo, tem que trocar. E eu tenho que saber se ela é seca, oleosa ou mista para escolher o princípio ativo que vai ser mais adequado. Então, faço, né, a escolha do shampoo, conheço junto com a minha empresa qual é o pH o mais neutro possível, levemente ácido. Faço tricotomia prévia, não faço tricotomia prévia em husky, malamute, samoyeda, show, spitz alemão, porque esses bichos podem ter o que a gente chama de alopecia postosa. A gente vai ver isso brevemente nas alopecias não inflamatórias. Alguns casos eu vou mostrar para vocês. Banho prévio legal para economizar shampoo antisseborreico é caro, frequência 2 vezes por semana. Hoje no mercado talvez tenha uma linha de shampoos, né? Talvez não, existe uma linha de shampoos que é da Virbac, que tem a tecnologia Spherulites, que pode prolongar o efeito do banho. Então quando o proprietário te sinaliza que ele não vai conseguir 2 banhos por semana, essa é uma linha que a gente tem que focar, tá? 10 minutos ensaboado. Escolhe, é seco, oleosa ou mista para escolher princípio ativo. Como que a gente faz normalmente, tá? Então, os princípios que a gente tem largamente no mercado são o enxofre. O enxofre é queratolítico, eu queria isso. Ele é queratoplástico, eu queria isso. Olha que legal, ele é fungicida, bactericida e acaricida. Então aquela coisa de óleo queimado com enxofre, né? Se não matar o cachorro, capaz de ajudar, tá? Ele é amigo do ácido salicílico, sabe? Tipo arroz, feijão, café com leite, pão com manteiga, enxofre é ácido salicílico. Ele não é desengordurante. Então eu não uso ele para seborreia oleosa, eu uso ele para seborreia seca. Certo? Ácido salicílico, amigo inseparável do enxofre, e vale a pena ressaltar que eles vão muito bem quando eles estão na mesma concentração. Então, 1,5 de enxofre, 1,5 de ácido salicílico, 2, 2,5, 2,5. Eu uso sempre, escolho produtos que têm entre 2 e 3 dos 2 princípios ativos. Tá? O ácido salicílico é queratolítico, queratoplástico, antipruriginoso, bacteriostático, não desengordurante. Portanto, ácido salicílico e enxofre, quando usados na mesma concentração, são uma ótima combinação para seborreias secas. Ok? Peróxido de benzoíla é desengordurante, só queratolítico. Não tem o efeito que eu gostaria muito de queratoplástico, mas é bactericida e comedolítico. Então, ele não é um shampoo que a gente usa muito para seborreia primária. Ele é um shampoo que a gente usa para os processos secundários. Por exemplo, processo de comedo, sarna demodésica, porque ele lava o folículo, ele faz o flushing folicular. O peróxido de benzoíla é o que tem no Acnase para tratar a espinha. Então, para uma foliculite profunda vai bem, né? Para uma seborreia primária não, mas para os outros defeitos de queratinização e cornificação, ele é uma das boas opções. Então, para a sarna demodésica eu sempre prescrevo peróxido de benzoíla, para a piodermite profunda eu utilizo muito. Tomar cuidado porque 5% dos pacientes têm reação de eritemiprurido, então se o cara falar, ó, depois do banho ele coça muito, vai ter que usar outra coisa, tá? Ele é muito interessante e ele é muito instável, difícil de manipular, por isso que a gente prefere os de marca consistente. Ok? Alcatrão, ele é queratoplástico, eu queria isso, mas ele não é queratolítico. Ele é desengordurante e ele é antipruriginoso. Ele é amigo do ácido salicílico e enxofre. Para que eu vou colocar
um desengordurante com um princípio ativo que a mistura de dois componentes vai ser não desengordurante. Então, se eu tiver ácido salicílico, enxofre e alcatrão, eu estou focando na tal da seborreia mista. Então a gente usa bastante. Eu quero pouco efeito desengordurante, eu uso produtos que têm pouco alcatrão. Eu quero muito efeito desengordurante, eu uso princípios que têm muito alcatrão. Tá? Todos os shampoos terapêuticos eu prescrevo assim. Aplique sob a forma de banhos. Deixe 10 minutos ensaboado. Enxague e seque. Não esquece de pedir para enxaguar, que tem proprietário gênio que volta com o bicho... eu deixo lá, quando eu olho já secou, eu só seco ele com a toalha. Não. Depois que você deixou 10 minutos, mesmo que a espuma desapareça, enxague abundantemente. Então, minha receita eu escrevo. Aplique sob a forma de banhos. Deixe 10 minutos ensaboado. Enxague e seque. Ponto. Cuidado com óleos. For macho, bolsa escrotal. Se for fêmea, cuidado com óleos e vulva. Ponto. Repita o procedimento 2 vezes por semana. Repita o procedimento 3 vezes por semana. Né? No geral, são 2 ou 1 vez por semana. Certo? Todos os princípios ativos. Tá? Então, o enxofre pode ser combinado, pode sozinho, pode ser com ácido salicílico, pode ir com o alcatrão. O alcatrão pode sozinho, pode ser combinado com os outros dois. Peróxido de benzoíla é solo, é sozinho. Tá? Sulfeto de selênio é sozinho. E a gente usa muito mais na concentração de 2,5%. Então, o sulfeto de selênio ele é desengordurante a 2,5%. Ok? É um substituto ao alcatrão e ao peróxido de benzoíla quando eu quero, né, resolver uma untuosidade muito intensa. Esse não tem na veterinária, na medicina humana ele chama Celsum ouro. Esse a gente acaba manipulando. Ok? Cetrimida a 17,5%. É um shampoo queratolítico, levemente desengordurante, adstringente e bactericida. Ele é mais indicado quando eu tenho seborreia de Yorkshire e de felinos. Tá? Cachorros com a pele mais fininha, com o pelo um pouquinho mais liso, ele vai bem. Todos esses princípios ativos irritam a córnea. Todos esses princípios ativos irritam as mucosas. Então, toma cuidado na tua prescrição. Grifa, né? É Shih Tzu, é Lhasa, é Pug. Manda lavar a carinha com um shampoo Johnson. Existe até coisa melhor ou igual ao shampoo Johnson na veterinária, mas como os oftalmologistas veterinários falam, lava com Johnson, eu lavo com Johnson, porque se cair na mão de um oftalmologista, ele vai falar, tá lavando com o quê? Com Johnson. Com Johnson pode, tá? O Johnson no olho arde, viu? Passa no seu olho aí, você vai ver que arde. Mas, como é recomendação dos oftalmos, todo mundo tem medo de olho, né? Hashtag eu tenho medo de olho, então deixa isso pra lá. Carinha com Johnson, o resto, toma cuidado, toma cuidado. O bicho resolve a seborreia, fica com úlcera de córnea. Avisa o proprietário, põe na receita. Mais que avisar é pôr na receita, que o proprietário vai voltar e falar que você não falou para ele. Ok? Então, o nosso modelo seborreico máximo, né, o Cocker, veja, esse cachorro só sobrou pelo um pouquinho na orelha, né? Vamos escolher então, agrupando. Ácido salicílico e enxofre são não desengordurantes. O ácido lático é uma substância umectante, não é nem queratolítica, tá? E os princípios desengordurantes, alcatrão, sulfeto de selênio a 2,5% e peróxido de benzoíla. Então, qual é a marca? Como é o nome comercial? Você vai lá e olha o rótulo e escolhe o teu shampoo, tá? Uma seborreia que eu classificaria como uma seborreia seca leve, eu tenho um pouquinho de escama, não tem alopecia, essas duas manchinhas pretas são cocô de pulga, tá? Então, um cachorrinho com uma descamação, pode ser que a pele está irritada pela presença de pulga, pelo fino, não tem alopecia, não tem hiperqueratose, é uma seborreia que eu chamaria de seborreia seca leve. Aqui eu usaria o ácido lático só como hidratante, ou até o sulfeto de selênio a 1%, né? Que ele é desengordurante a 2,5%, a 1% ele não é. Nessa situação, eu ia no ácido lático. Né? Mesma coisa, um dálmata, né? Pode ver como ele tem aqui descamação, farinácea, são essas pequenininhas, furfurácea, essas maiores, não tem máculas alopécicas. Hoje no mercado a gente tem os repositores de barreira cutânea, que a gente pode usar para dermatite atópica, nós já vimos isso, mas podemos usar aqui também. Então uma seborreia leve, um ácido lático, sulfeto de selênio a 1%, vai resolver o nosso problema, né?
Aqui eu já tenho uma seborreia seca, eu já contei para vocês que esse bicho tem leishmaniose, faz de conta que ele é um labrador com uma seborreia primária, né? Com leishmaniose o shampoo não vai resolver a vida dele. Mas é uma seborreia intensa, seca, grande quantidade de descamação. Que shampoo eu usaria para esse cão se ele tivesse uma seborreia primária, né? Eu usaria aqui o ácido salicílico e enxofre, certeza absoluta, certeza absoluta. E se eu pegasse nele, ele já tivesse untuosidade, é o próximo passo, né? Seborreia seca, esse é um labrador mesmo com seborreia, veja como que a mesa fica, tá? Então, ácido salicílico e enxofre, né? Aqui aquelas escamas que eu falei para vocês, micáceas, que podem acontecer numa seborreia seca. Se isso não for uma seborreia, pode ser uma farmacodermia, só fica ligeiro nisso, tá? Muita escama, ácido salicílico e enxofre, seborreia seca, tá? Aqui, de novo, ó, máculas alopécicas. Esse bichinho tem dermatofitose, sarna demodésica, foliculite bacteriana ou seborreia. Raspado para Demodex, luz de Wood, cultura para dermatofitose. Vira o bicho de barriga para cima. Se ele tiver pústula, ele tem foliculite bacteriana. Faz citologia. É um Dachshund adulto, contactante assintomático, raspado negativo, luz de Wood negativo. Nem vai fazer cultura, ele é adulto, não tem. E uma grande dica desses animais é que assim, o proprietário fala, ai doutor, aqui ó, aqui ele tinha uma lesão, já cresceu o pelo. Aqui está crescendo o pelo, aqui está caindo. Quando ela fica mudando de lugar, está muito mais relacionada a uma foliculite, a uma síndrome metabólica do que a dermatofitose. O fungo não vai embora. A foliculite ela pode resolver naquele lugar, que nem pessoa que tem acne, ela tem uma espinha aqui, essa espinha seca, aparece outra. A foliculite vai mudando de lugar, tá? Então algumas dicas às vezes nem te precisam encaminhar para exames. O raspado sempre, né? Luz de Wood, se você estiver na clínica, sempre. É moleza, o proprietário gosta, fica bacana, fica bonito, o cachorro fica colorido, tá? Por favor, né? Tem que fazer os exames que você tem disponível que tem resposta imediata. Não tem pústula nenhuma, seborreia. Aí você olha essa foto, fala, esse bicho tem seborreia? Tem. Ela é seca ou oleosa? Então se a gente olhar aqui, ó, com delicadeza aqui, ó, na mesa, ó, tem caspa em cima da mesa, ó. Tá? Aqui, ó, onde tem pouco brilho, tem descamação em cima da mesa. E quando você mexe nessa pele, tua mão fica, parece que você pegou um bolinho engordurado, né? Um bolinho de fritura. Então, ele tem uma seborreia mista. Então, a gente faz o quê? Ácido salicílico e enxofre, mas a parte untuosa é pequena. Então, a gente põe um pouquinho de alcatrão, tá? Então, tem produtos no mercado que tem pouco alcatrão. Se não tiver, você pode manipular. Se não tiver o que você quer, você pode manipular. Se tiver, você prefira o de referência. A manipulação serve para isso. Eu adaptar uma dose num cão muito pequeno, num cão muito grande, uma dose que não encaixa, você não consegue, é um produto que tem cápsula, você não consegue abrir a cápsula, tal. Aí você faz. É um shampoo que não existe que você queira. Você pode pegar esse bicho e colocar ácido salicílico, enxofre, um pouquinho de alcatrão, irgazan, que é antisséptico. Tudo bem. Se você estiver no mercado, eu prefiro os produtos de referência porque eles têm muito mais tecnologia, tá? Mesma coisa, mesma coisa. Olha aquilo que eu falei, ó. Aqui o pelo já está crescendo, aqui o pelo caiu. Do lado aqui já está crescendo o pelo, ó. Do lado aqui já está crescendo o pelo, aqui já está crescendo o pelo, aqui caiu, aqui caiu. Então dermatofitose não faz isso, foliculite faz, sarna demodésica não faz muito. E seborreia faz muito, né? Que a lesão fica, parece que andando. Aí vira o cachorro de barriga para cima. Tem pústula? Foliculite bacteriana. Não tem? Isso é seborreia. Ok? Outro animal, ó. Máculas alopécicas, né? Escamas em cima da mesa. Máculas alopécicas. Não tem pústula. Raspado negativo para Demodex. É um Basset-Hound com seborreia, né? É uma seborreia mista. Ácido salicílico, enxofre, um pouquinho de alcatrão. Antes e depois do tratamento com shampoo. Posso suplementar com ômega V oral? Pode, sem problema nenhum. Olha esse bicho, ó, pela foto, ó, agora a gente consegue aqui ampliar, ó, caspa em cima da mesa, e olha esses pelos grudados aqui, ó, ele tem bastante untuosidade, já começou a ter hiperqueratose, provavelmente pode ter uma malacésia aqui associada, né? Já tem queilite, já tem alopecia periocular,
Então o quadro parece que não é só uma seborreia, está complicando. Esse bicho então tem uma seborreia mista, onde tem mais untuosidade, então a fração oleosa é mais pronunciada. O que eu faço? Aumento o alcatrão. Né? Aí eu vou para um produto no mercado, por exemplo, chama Sebolitic, que já tem uma dose alta de alcatrão. Né? Mesma coisa, olha a quantidade de caspa que tem em cima da mesa e pelo. E o bicho é todo hiperqueratótico, tá? Uma foto muito antiga que a gente converteu até de foto de papel, né? Mas ele tem uma baita hiperqueratose. Eu jogo o alcatrão no máximo, né? De novo eu usaria Sebolitic para esse animal, tá? Uma seborreia oleosa severa, alcatrão no máximo, ou sulfeto de selênio 2,5%, né? Ó, antes e depois. Esse bicho a gente já viu na aula de bactéria, já viu parecido na aula de alergia, ele tem BOG, provavelmente, ou MOG. Então você vai tirar a infecção e ver o que sobra. E nesse caso, usar um shampoo altamente desengordurante. Vamos juntar tudo. Esse bicho tem prurido, esse bicho tem, pode chutar, BOG ou MOG, escolhe aí, MOG, tá bom, malacésia. Então esse bicho tem prurido, tem malacésia, tem untuosidade, fedido pra caramba. Aí a pergunta é, né? Esse bicho tem seborreia, veio a malacésia e agora ele está coçando, ou esse bicho é um bicho alérgico, veio a descamação e veio a malacésia lá no final. O que eu vou fazer? O caminho de volta. Lembra daquele algoritmo do BOG? A mesma coisa. Trato o BOG com antibiótico, com shampoo. Trato o MOG com antifúngico, com shampoo. Ele melhorou da pele e parou de coçar. Resultado final, esse cachorro tinha seborreia primária com malacesiose secundária. Ele melhorou da pele, melhorou do cheiro, melhorou, cresceu o pelo, mas ele se coça ainda muito. Então ele tem uma dermatopatia alérgica que fez proliferar a malacésia, que fez a pele descamar mais. Eu já corrigi a malacésia e a descamação, mas ele segue coçando. A alergia é a doença de base. Não dá para saber pela fotografia. Você agora tem que caminhar. Com todas essas informações agora juntas, você consegue caminhar. Mesma situação, qualquer semelhança é mera coincidência. Tá? Esse cão a gente usou sulfeto de selênio. Tá? Então, hiperqueratose, untuosidade, lignificação, odor desagradável, prurido intenso, o bicho até meio agressivo, está cansado de ser manipulado, ó, com mordaça, sem mordaça. Aqui é o proprietário segurando, aqui é o veterinário segurando. Assim, o cachorro até muda de comportamento. Ok? Então, mesmo raciocínio, coça muito, tem BOG, tem um monte de bactéria quando eu faço citologia, um fedor, né, um cheiro desagradável. O que eu vou fazer? Usar um shampoo antisséptico, usar um shampoo mais agressivo, entrar com antibiótico, né, em BOG quase nunca eu entro. Marca o retorno. Como que ele está? Melhorou muito do cheiro, melhorou do prurido, zerou. Então ele tinha uma síndrome seborreica, que era o caso desse bicho, com proliferação de bactéria ou de malacésia. Olha, ele melhorou muito, mas ele ainda coça, dorme, acorda à noite para coçar as patas, tal. Ele é alérgico de base. Só tirando a infecção do caminho é que você vai saber, né? E nesse caso, ao mesmo tempo que a gente tira a infecção, a gente corrige esse defeito de cornificação. Ah, Ronaldo, ele ficou ótimo. Foi o antibiótico ou foi o shampoo? O antibiótico eu já suspendi. Mantém o shampoo. Pode, confia no proprietário. Você vai deixar o cachorro zerado. Ele vai voltar daqui 6 meses e falar: o shampoo acabou, eu estava sem dinheiro, eu parei de dar banho, ele voltou a ter o quadro. Então ele tem uma seborreia primária, um defeito genético que leva a ele ter aumento da epidermopoiese, aumento da untuosidade, tudo junto, ok? O peróxido de benzoíla eu gosto muito para essas situações, né? Da hiperplasia do órgão supracaudal, para acne e para seborreia associada à piodermite, principalmente piodermite profunda. A gente já viu o uso do peróxido também nas piodermites, tá? O que mais eu posso fazer? Posso acrescentar ácido graxo, porque ele vai ser incorporado na ceramida, ele é um importante componente de lipídio celular, ele controla o metabolismo da glândula sebácea, e eu tenho um monte de produto no mercado bem legal. E se o proprietário não tiver condição financeira, eu acrescento óleo de girassol na comida do cachorro. 1 colher de chá para cada xícara de chá de ração.
Então, esse cachorro come 2 xícaras de chá, eu vou colocar 2 colheres de chá, né? Meio a 1 ml por quilo também é uma boa. Um cachorro de 20 quilos são 20 ml, é bastante. Então, talvez comece com meio ml, depois você vai subindo para também não dar uma diarreia no cachorro. Isso não tem muito impacto nas calorias, né? Não tem muito risco para o animal, é o óleo cru em cima da comida. Ou compra um produto no mercado, tem um sem número de produtos, tá? Com um grande diferencial, cada produto tem um pouco mais, um pouco menos. Aqui a gente olha o ômega 3 e o ômega 6, tem aquela história do 3 é para uma coisa, o 6 é para outra, um é para inflamação, outro é para seborréia. Na verdade, a maioria dos produtos tem uma combinação dos dois, você pode usar sem medo de ser feliz, tá? Vale ressaltar, mesmo numa seborréia oleosa, a gente se utiliza disso. Tá? Mesmo numa seborréia oleosa, a gente se utiliza desses produtos porque ele vai regular a cinética celular, ok? Aqui, ó, um cachorro antes e depois, né? Antes e depois, só com shampoo. Ele só tinha uma síndrome seborreica, tá? Antes e depois. Sabe que shampoo? Sebolitique. Sabe como? Uma vez por semana. Esse rapaz aqui, na verdade é uma menina, tá? Chama... A Vivian é o nome da proprietária. Agora, eu não sei se ela chama Tuti. Essa Cocker, ela participou do trabalho que a Virbac nos pediu para fazer alguns anos atrás, para pegar bichos que tinham um quadro grave e só dar um banho por semana com shampoos com a tecnologia Spherulites. Eu confesso para vocês que eu fui bem cético no começo, falei, isso não vai funcionar, e funciona. Então, se eu tiver um shampoo e um proprietário, qualquer shampoo de qualquer linha que ele possa dar 2 banhos por semana, é maravilhoso. O raciocínio inverso, o proprietário falar, amigão, chega em casa 11 horas da noite, eu vou dar um banho por semana. A melhor seria usar a linha que tem a tecnologia Spherulites, que faz uma liberação um pouco mais lenta do princípio ativo. Outras síndromes seborreicas, né? Então, assim, um outro quadro que é uma síndrome seborreica primária é a dermatose responsiva à vitamina A. A gente ainda bate cabeça com essa enfermidade aí, porque não é fácil fazer o diagnóstico. Ela já foi descrita em Cocker Spaniel, Labrador, Golden, Schnauzer e Shar-Pei. O quadro se inicia como uma seborreia aos 2, 3 anos de idade. A sintomatologia é o que os americanos chamam de dermatite seborreica, é o que eu chamei agora para vocês de uma seborreia mista, onde você tem hiperqueratose, descamação e untuosidade, tudo associado, tá? A lesão característica é o plug folicular, nós vamos ver. A região mais acometida é a região cervical ventral, então a parte ventral do pescoço, tá? E muita atenção com o Golden. No Golden, um quadro pruriginoso com localização dorsal e associado a pápulas pode ocorrer. Então, quando você atender um Golden, que você jura por Deus que ele tem uma foliculite bacteriana só no dorso, o ventre é bonito e tal, você pode pensar nesse animal em suplementar com vitamina A e ver a resposta clínica. Já adiantei o expediente. O diagnóstico definitivo desses quadros é clínico, por resolução após o tratamento. É um diagnóstico terapêutico. Tá? Vamos ver como isso funciona. Ela se confunde muito com a adenite sebácea, né? Mas as raças são diferentes, então tomar cuidado com isso. Não é uma deficiência de vitamina A, e a hipervitaminose A pode provocar um quadro semelhante. É uma alteração de metabolismo da vitamina A dessas raças, né? Diagnóstico diferencial, obviamente, com sarna demodésica e displasia folicular. Lembrando que a displasia folicular, nós vamos ver em seguida, é uma doença progressiva, com atrofia de folículos, etc. O diagnóstico sugestivo, você fala, quando é que eu começo a pensar nessa doença? Quando eu penso que é só um Cocker com seborreia, mas ele não vai bem no tratamento. E a histopatologia sugere, a histopatologia não fecha. Quem fecha é, tá bom, vou dar vitamina A. E aí, doutor, ele está maravilhoso. Diagnóstico, dermatose responsiva à vitamina A. Tá bom? Isso é muito importante de a gente ter em mente, tá? Aqui, ó,
Esses autores, em 1995, escrevem: não é possível distinguir um quadro de seborreia primária em um Cocker de uma dermatose responsiva à vitamina A pela histopatologia. Porque o que dá muito é o plug de queratina. O que é o plug? É a queratina que sai de dentro do folículo do pelo junto com o pelo. Vou mostrar a foto. E a hiperqueratose folicular, né, triquelemal, muita queratina dentro do folículo, sugere. Então, às vezes, alguns patologistas escrevem: sugere-se ou quadro compatível com dermatose responsiva à vitamina A. O cara já lê isso e fala: dermatose responsiva à vitamina A pela biópsia. A biópsia não fecha. Quem fecha é a resposta clínica. Tá? Um Cocker com seborreia, um Cocker com dermatose responsiva à vitamina A, é a mesma fotografia, é o mesmo cheiro, é tudo igual. Só que um você vai usar shampoo, ele vai ficar bom, o outro você vai usar vitamina A. O que muita gente faz que não está errado, quando é um Cocker, quando é um Springer, shampoo e vitamina A. Como que ele está? Maravilhoso. Tira a vitamina A, mantém o shampoo. Como que ele está? Continua ótimo. Era isso, era só seborreia. Como que ele está? Parece que está voltando. Volta a suplementar com vitamina A. Vitamina A é de depósito, então não dá todo dia para sempre. A hora que o bicho estiver estabilizado, passa a dar 1 a 2 vezes por semana. Eu faço dessa maneira. Tá? Esses são os plugs de queratina. Ó. Eu vejo pelos aglutinados por queratina. Aqui vai desfocar. Tá? Eu vou mostrar de novo isso na adenite sebácea. A dose é 10.000 unidades por cão por dia, ou eu prefiro isso aqui, de 625 a 800 unidades por quilo por dia. A recuperação é vista em 2 meses aproximadamente. Tá? O tratamento deve ser mantido ad eterno, mas eu passo a usar 800 unidades por quilo 2 ou 3 vezes por semana, quando o quadro está corrigido. Lembre-se, vitamina A é de depósito, também você tem problema com hipervitaminose A, não pode enfiar o pé na jaca, tá bom? A outra síndrome seborreica, que também tem como sintoma plug folicular, é a adenite sebácea, né? É uma dermatopatia de causa ainda desconhecida, tem 2 teorias, um é um defeito glandular progressivo, o outro é uma doença autoimune, tá? Então assim, teoria do defeito glandular. A glândula sebácea faz a secreção sai pelo ducto da glândula sebácea. Um defeito de produção de um sebo é o produto da glândula sebácea, de um sebo mais denso, mais grosso, entupiria, obstruiria o ducto glandular e essa glândula não consegue mais expulsar sua secreção, ela inflama e morre. Essa é uma teoria. A outra é uma doença autoimune. Eu não sei, eu acho que é mais a doença autoimune. Eu acho que a doença autoimune leva à alteração da glândula, aí a glândula faz uma secreção mais densa e, no geral, ela morre por causa de obstrução mesmo. Então, uma coisa leva a outra. Por que eu acho que é doença autoimune? Porque alguns cães respondem com ciclosporina oral. E a ciclosporina oral não vai mudar a constituição da glândula. Tá? É uma genodermatose, né? Algumas raças estão bem envolvidas. Ok? A adenite sebácea ocorre em adultos jovens, sem predisposição sexual. 4 raças são muito faladas, que é o Akita, o Poodle, o Samoyed e Vizsla, Poodle gigante. Eu já peguei a adenite sebácea em Lhasa, eu já peguei a adenite sebácea em Shih Tzu. Cuidado com região endêmica de leishmaniose, alguns animais com leishmaniose têm um quadro parecido com a adenite sebácea, inclusive histologicamente, tá? Mas a do Akita é fotograficamente inesquecível, tá? As lesões se iniciam em dorso, né, região cervical e cabeça, progridem para face, cabeça, tronco e cauda, podem assumir padrão simétrico. Alguns desses pacientes são encaminhados como pacientes endócrinos, né? Não coça, se infeccionar coça, tá? O Vizsla tem lesões alopécicas, circulares e descamativas. O Poodle inicialmente tem a perda do cacheado, além da mudança de coloração do pelo, então o pelo do Poodle fica meio de cacheado, ele passa para ondulado, é bem esquisitão. Hiperqueratose, alopecia, pelame falho sem brilho e com escamas graxentas agrupando alguns tufos de pelo, que é o plug de queratina. No caso do Akita, que é o quadro clássico, ele é generalizado, untuoso, escamas graxentas agrupando alguns tufos de pelo, que são os plugs foliculares. Perda do subpelo, o Akita fica com cara de pastor alemão, né? Rarefação pilosa, alopecia,
o pelo fica sem brilho e fica ressecado. O quadro é semelhante a dos akitas no caso dos samoyedas, mas ele é mais light. Tá? Então, Visla tem lesões alopécicas circulares, o Poodle perde o cacheado, o Akita tem os plugs foliculares, perde o subpelo, tem áreas enormes de alopecia. O Samoyeda, o quadro é igual ao do Akita, mais brando. O Visla faz lesões alopécicas circulares, não tem plug folicular. O Poodle, o Akita e o Samoyeda tem, que é a lesão mais típica de adenite sebácea. Tá? As piodermites associadas são frequentes. Em raças não predispostas, o quadro pode se apresentar como uma dermatite aguda, eritematosa, descamativa e pruriginosa, evolui para a alopecia, ausência de prurido e pode ser confundido com endocrinopatia. Então, quando você pegar um Shih Tzu, um Lhasa, uma outra raça, não come bola. A biópsia fecha o diagnóstico. Pode acometer felinos, que tem o quadro semelhante ao do Poodle. Então, felinos de pelo muito vasto, eles perdem volume, o pelo dá uma alisada, fica esquisitão. Troca de cor, tá? Esse é um Akita clássico, ó. Nesse caso a cabeça dele está polpada, mas ele tem, parece que ele acabou de entrar no consultório e estava chovendo, então os pelos ficam meio grudados assim, né? Quando você chega perto, que você vê que existe uma massa de pelos grudados, né? Parece que tem uma graxa. Até o Maligross fala, parece que alguém pingou vela derretida nesses pacientes. Eu acho a melhor das melhores definições. Tá? Ó, esse já com infecção secundária, então ele já está todo, parece que alguém passou uma graxa nele, um creme nele, tá? Tudo grudadão. E olha o Poodle, olha a cabeça dele como é cacheadinha, olha como ele muda de cor e fica meio sem os cachos, tá? Ó, o pelo fica meio ondulado. Ele também faz plug de queratina. Diagnóstico diferencial, sarna demodésica, naquele Akita que está bem feio, dermatofitose, foliculite, defeitos de queratinização outros, displasia folicular e endocrinopatia. Tá? Endocrinopatia, vocês vão ver por quê. O tricograma vai mostrar esse material sebáceo ao redor do pelo, que é o tal do plug de queratina. A histopatologia é fase dependente. Então, se eu fizer no começo, eu vou ter diferentes graus de adenite granulomatosa, a inflamação da glândula sebácea, infiltrado inflamatório em volta da glândula. Depois vai ter infiltrado inflamatório aonde tinham as glândulas. A glândula morre. Então, você vê o folículo do pelo, o ducto da glândula, infiltrado inflamatório e não tem mais glândula. Quando você faz naquele bicho que já está todo alopécico detonado, né, você vai ter hiperqueratose orto e paraqueratótica e tem atrofia de folículo e ausência de glândula sebácea. Isso chama extrema atenção. Em raças não predispostas, o padrão histológico pode ser de uma endocrinopatia, porém não se observam glândula sebácea. Ou vai ter muita inflamação ao redor da glândula, ou ela não estará mais presente. Tá? E aí você vai ver aqui, glândula sebácea já pequenininha, indo embora, e um baita de um infiltrado inflamatório. Isso aqui é típico de adenite sebácea, né? Infiltrado inflamatório ao redor de glândula sebácea. Tá? Aqui o infiltrado inflamatório, aqui o infiltrado inflamatório. Matou, tá? Aqui, ausência de glândula sebácea. Folículo, 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 já não tem mais glândula sebácea, tá? Aqui, você tem infiltrado inflamatório onde deveria ter glândula sebácea. Não tem mais. Então isso é típico de adenite sebácea. Fechou o diagnóstico. Tá? O tratamento, putz, você encontra tudo na literatura. Propilenoglicol, ômega, sabonete para criança, corticoide, não funciona. Ácido retinóico, a gente não consegue prescrever no Brasil, muito efeito colateral. Ciclosporina oral, vai bem. Tetraciclina e niacinamida, não. Pentoxifilina, tem alguns casos até que eu associo. É muito nebuloso, tá? Aí se você puser adenite sebácea akita, você vai achar a história de um cachorro alemão que um cara tratou, tá? É um trabalho antigo. No caso da ciclosporina, a dose é a mesma que a gente pratica para dermatite atópica, tá? Fica muito caro no akita. Então, a gente tinha muita dificuldade de tratar,
tá? Esse é um cachorro que o proprietário topou dar ciclosporina oral antes e aqui durante o tratamento. Ó, o pelo já volta a crescer, começa a cachear de novo, ó. Aqueles plugs desaparecem. Aqui embaixo ele era quase já alopécico, né? Aqui agora nessa virilha aqui já tem bastante pelinho. Então a resposta é legal, mas é muito lenta. Esse cachorro, se você abrir esse pelo, você ainda acha os plugs de queratina, tá? Então se você procurar na internet, você vai achar esse trabalho aqui de 99, onde ele tratava adenite sebácea com uma terapia que ele auto-inventada, ele que inventou, o Rampac, né? Que era 200 ml de óleo de bebê e 5 ml de tintura de calêndula, aplicava a cada 10 dias, besuntava todo o cachorro. E aí ele mostra um cachorro antes e depois sensacional, tá? No Congresso Mundial de Dermatologia Veterinária da Áustria, em 2004, a Peterson mostrou um caso onde usava 25 mg de ciclosporina diluída em 250 ml de água destilada e aplicava aplicação diária de 4 a 8 semanas e o bicho começava a melhorar, tá? Aí um dia eu conversando com uma farmacêutica amiga minha, falei, escuta, a ciclosporina ela é hidrolipossolúvel, porque ela usava a solução oral, que é uma microemulsão. Ela falou para mim, a ciclosporina é lipossolúvel. Então, o que eu fiz? Eu juntei a ideia inglesa com a alemã, né? E eu comecei a tratar animais com óleo vegetal com ciclosporina. 2 a 3 vezes por semana, deixava o bicho besuntado 1 a 2 horas e depois lavava com um shampoo desengordurante. Aí eu comecei a ter ideias, tentei usar até para outras coisas, não foi muito bem. Hoje eu faço o seguinte, eu pego 4 cápsulas de Sandimum, de 100 mg, então são 400 mg, e coloco em 100 ml de óleo Johnson. Como? Eu corto, eu pego uma tesourinha e corto, é aquela cápsula que tem líquido dentro, tipo o Advil humano. Jogo dentro, né, homogenizo e besunto todo o cachorro. Esse tratamento é proprietário dependente, tá? Então, eu fiz em alguns animais, apresentei no Congresso Mundial de Dermatologia Veterinária de 2012 em Vancouver, uma coleção de 9 casos, né? Hoje eu já tenho mais de 15 animais com adenite sebácea, então eu besunto o bicho, deixo 1 hora, depois dou banho com cebolitique, antes e depois do tratamento, tá? Antes e depois. E esse foi o primeiro cachorro, né? Ele vai aparecer de novo na aula de quadros que confundem com endocrinopatias. Por que confunde? Esse cachorro ele era meio paradão mesmo, está sempre deitado. Foram encaminhados para a Márcia Jericó porque ele tinha hipotireoidismo. Ela fez todos os testes, não tinha, me encaminhou. Quando você olha esses pelos de perto, né, ele tem esse aqui, ó, que é o tal da vela derretida. Parece que alguém pingou mesmo uma vela derretida. Isso é o tal do plug folicular. É uma graxa que ela agrupa 10, 20, 30 pelos, né? Os pelos ficam agrupadinhos. Quando você arranca isso, ó, eles parecem pincel, ó, tá? Eles ficam grudadinhos e a ponta fica livre, né? Parece pincel, ó. Isso é o tal do plug folicular. Isso que dá na adenite sebácea, isso que dá na dermatose responsiva à vitamina A. Essa proprietária falou, ó, esse cachorro foi muito famoso, ele já foi premiado, agora ele está velhão, mas a confederação, CBKC, sei lá, confederação queria dar um prêmio para o cachorro, um dos primeiros Akitas famosos no Brasil. E aí, não dá para levar ele para receber o prêmio, né? O cachorro tá feio, né? Falei, ó, tem um tratamento que eu tô querendo tentar, tô querendo achar um proprietário louco para tentar comigo. Ela falou, eu faço qualquer coisa. Então a gente besuntava ele com óleo, ó, o cachorro, a cara, e ele sempre na mesma posição, né? Pode ver. Então ela botava em cima de uma mesa, ó que cachorro comportado, besuntado, ó o mau humor do cachorro. Depois de 1 hora lavava com cebolitique e fazia isso 2 vezes por semana, tá? E esse cachorro ficou assim. De novo, percebam, ele parece que está empalhado, né? Ele está sempre na mesma posição, certo? E aí ele ficou maravilhoso, né? E foi lá receber o prêmio. Acho que aí ele finalmente acordou.
Então ela me mandou essa foto, agradeceu, foi o primeiro caso que a gente fez. E a gente apresentou uma vez numa reunião da Sociedade Brasileira de Dermatologia, onde tinha que levar casos, né? E eu lembro que eu estava em Salvador dando uma palestra e uma pessoa da equipe da minha clínica foi apresentar. E as pessoas começaram a fazer perguntas, escuta, tem biópsias antes e depois? Não tem. Não tem biópsia antes e depois e o cachorro melhorou. Tá? Aí se a gente usar só o óleo, então você fica à vontade, você usa só o óleo. Depois que deu certo com esse cachorro, eu faço a ciclosporina diluída no óleo. Tem um trabalho que saiu alguns anos depois na Veterinary Dermatology com óleo com ciclosporina e adenite sebácea de coelho. Então assim, e se eu pegar só o óleo? Porque qual que é a teoria do óleo? O óleo é desmanchar, é desobstruir o ducto e a glândula volta a jogar a secreção para fora e desinflama. Junto com a ciclosporina, a gente está trabalhando desobstruir o ducto e desinflamar. Ah, mas será que a ciclosporina chega na água? Tem um monte de pergunta para responder, né? Mas é o fato que era uma doença que a gente não conseguia nenhum alento e agora a gente consegue resolver. Quando o cachorro fica bom, eu passo a usar uma vez por semana o procedimento. Tem cachorros que consigo esticar até a cada 10 dias. Então, de 10 em 10 dias, passo o óleo e dá o banho. Dá trabalho? Dá. Tem que ser proprietário que quer? Tem. E se o proprietário não quiser? Não tem muita coisa para fazer. A ciclosporina oral é uma saída, mas você vai passar de um custo de 200, 250 reais por mês para quase R$1.000 por mês, tá? Porque são cães pesados. Então, é uma coisa que o proprietário tem que escolher também o que ele prefere. Ok? Dermatose marginal da orelha. Hoje a gente acha que isso é muito mais um processo de vasculite do que um processo seborreico. Então, para esses animais, a gente acaba usando pentoxifilina, 10 mg por quilo a cada 12 horas, associado com shampoos antisseborreicos locais, né? Também está no capítulo das síndromes seborreicas, ok? Principalmente em Dachshund, não confunda com escabiose. A acne, que ora está no capítulo da piodermite, ora está no capítulo da seborreia, a gente acaba usando cremes com antibiótico tópico e peróxido de benzoíla é uma das melhores combinações, né? Síndrome do comedo do Schnauzer. Então o Schnauzer faz nessa região dorsal aqui uma linha de comedo, 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 comedo. É como se fosse uma acne, um defeito genético desta raça. O melhor shampoo para isso é o peróxido de benzoíla, tá? Também é uma coisa bem típica que acaba virando uma foliculite, nada muito complexo. Hiperkeratose nasodigital, então animais começam a ficar com o focinho e com os coxins grossos. Você tem que descartar leishmania, síndrome hepatocutânea, doença autoimune, né? Doença de coxinha, o diagnóstico diferencial é vasto, vocês vão ver isso nas doenças autoimunes. Aqui um cachorro que isso aqui que eu estou segurando, né? Não é o dedo do cachorro, é queratina, ok? Queratina em todos os coxins. Como é que eu faço isso? Isso é um defeito genético. Precisaria cortar isso, lixar, fazer cirurgicamente até. Tem cachorro que fica bem grave. A maioria dos cães vocês vão ver Tem dois tipos de queratina. A queratina dura, que faz às vezes o cachorro até mancar, e a queratina mole, que a gente fala que parece que o cachorro tem um brush, que tem uma escova no coxim. Aquilo é que nem a pessoa quando vai ficando mais velha vai ficando com o calcanhar rachado, grosso. É um defeito de queratinização. Ok? Aqui, ó, unha do cão. E aqui o coxim com queratina. Aqui as queratinas para cima. A unha dele é preta, só para vocês terem um parâmetro de comparação. Aqui são as mamas da cadelinha, ó, cheia de queratina. Tá? Ó, é muito feio. Ok? E a última que a gente não sabe se são doenças nutricionais ou síndromes metabólicas ligadas à seborreia, que é a dermatose responsiva ao zinco, onde o animal novamente faz hiperkeratose de coxim e de pálpebra e de extremidades, né? Pode acometer SRD, né? Então ele faz, qual que é o diagnóstico diferencial aqui? Foliculite bacteriana, sarna demodécica, né? Dermatofitose, talvez aqui, né, nesse focinho, né, tem várias possibilidades e o diagnóstico é clínico, né? Quando você faz biópsia, você tem uma hiperkeratose, algumas células apoptóticas, o patologista até te fala, pode ser alguma coisa nutricional, tá? É simétrico no geral, Husky tem exatamente essa figura e tem nas extremidades, o Husky pode desenvolver essa hiperkeratose em qualquer idade. São duas síndromes reconhecidas, né? Essa que a gente acabou de falar do Husky, né? Então o Husky, o Malamute
e o Bull Terrier, eles parecem ter um problema de absorção de zinco, né, que causa alopecia, descamação, crostas, né, na região da cabeça, nos coxins, e depois pode infeccionar. Então esses cães, não é que ele está recebendo pouco zinco, ele metaboliza mal, você tem que suplementar. Existe uma outra situação, que são cães de crescimento rápido, que ainda alguns criadores dão muito cálcio, o cálcio quela o zinco. Então o Doberman é um dog alemão, é um pastor, que ele tem 10 meses, 11 meses e está com caspa. Esses bichos não têm seborreia, a gente acabou de falar que seborreia vem por volta dos 2 anos, né? Então esses animais apresentam hiperkeratose de pontos de apoio, de coxim, infecção secundária, uma seborreia seca, e aí você vai ver, ele está tomando muito cálcio. Então esse bicho não recebe zinco, nesse bicho aqui você tira o cálcio quela o zinco, quando você tira o cálcio ele volta a ter zinco disponível e corrige o quadro. Esses cães aqui você suplementa com zinco, tá? A suplementação com zinco pode ser feita com sulfato ou com gluconato. As pessoas preferem o gluconato de zinco, 5 mg por quilo por dia. Isso você vai ter que manipular. E aí o diagnóstico de novo é clínico. Você vai repor, o bicho começa a resolver. Então quando você tiver um Malamute, um Husky, um Bull Terrier, jovenzinho, 10 meses, 11 meses, com muita seborreia, com hiperkeratose nasal, perilabial, periocular, suplementa com zinco e vê se ele tem resposta. Se for um cão de crescimento rápido, que começa a ter seborreia molecão, 7, 10 meses, 11 meses, o que você está dando de comida? Qual a marca da ração? Está suplementando? Está dando vitamina? Corrige isso que vai resolver sozinho. Então, no Husky, Malamute e Bull Terrier você suplementa, nos outros você só corrige, que você tirando o excesso de cálcio, o zinco volta a ficar disponível, né? Então, a gente deu uma bela passeada aí por todas as síndromes seborreicas. O foco é na seborreia genética primária, onde você vai ter que, com critério, escolher princípios ativos, banhos 2 vezes por semana, ômega oral, corrigiu, banho 1 vez por semana. Por quanto tempo? Seborreia primária? Para o resto da vida. É um defeito metabólico, mais uma doença na dermatologia que tem controle, mas não tem cura. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de um tema que é um tema que está bombando ultimamente, né? Os congressos internacionais só falam disso, eu vou mostrar algumas coisas, que são as infecções de pele, tá? Eu queria deixar claro que a gente vai abordar essas 3, que são as 3 que chegam na clínica todos os dias, né? Todos os dias, todas as semanas, é muito. Os estagiários falam, poxa, mas só tem infecção de pele? A mensagem central é que talvez a piodermite profunda, ainda a gente acredite que existam casos de piodermite profunda primária. A BOG, que significa Bacterial Overgrowth, ou em português, sobrecrescimento de bactéria, e a foliculite superficial, hoje a gente considera que são 100% enfermidades secundárias, tá? Então a gente vai fazer duas frentes de trabalho aqui. Como que eu chego no diagnóstico primário, já que essas infecções são secundárias, como que eu trato classicamente, né? Qual é o tratamento clássico dessas enfermidades, e finalmente como que eu vou me portar quando essas enfermidades, mesmo que numa condição de doença, enfermidade secundária, como que essa enfermidade se comporta quando a bactéria fica resistente. Então eu vou usar bastante, né, esse guidelines que ele fala do tratamento, como deveria ser feito o tratamento, e alguns pontos eu destaquei desse paper. Esse paper é muito legal, é de 2014, mas ele é muito legal, e ele fala de foliculite superficial, mas algumas coisas dá para usar para todas essas que nós vamos falar, tá? Então, todas as vezes que eu citar, eu vou falar, o guidelines, isso aqui a gente é aberto, pode colocar na internet sem problema nenhum, ok? Esse trabalho é muito legal. Então, assim, quais são os primeiros pontos, né? São doenças pruriginosas, porque tem a história das bactérias terem os superantígenos e provocarem uma grande reação inflamatória, uma reação imunológica e prurido. O diagnóstico de confirmação é pelo aspecto lesional. Eu olho um cachorro, se eu sei que aquilo é uma piodermite, eu posso falar, isso é um BOG, isso é uma foliculite superficial, isso é uma foliculite profunda. Para eu saber se tem bactéria lá mesmo, citologia.
Para eu saber qual bactéria cultura, vamos fazer cultura em todo mundo? Não, a gente vai conversar disso. E o diagnóstico definitivo é feito por raciocínio clínico mais uma vez. Então, de novo, viemos numa crescente. Semiologia, sarna, micose, alergia, agora infecção de pele e depois seborreia. Então, para saber tratar a infecção, tem que saber as outras. É uma doença primária ou é uma doença secundária? A lesão clássica são as pústulas. Aqui bem bonita essa lesão. A gente vê aqui uma pústula bordeada por um eritema, bem interessante. Então, assim, a infecção, provavelmente aqui, cheio de neutrófilo, e em volta, um eritema denotando aí uma grande inflamação, tá? Essa pústula, quando rompe, forma os tais dos colarinhos epidérmicos, E aí ele faz essa lesão que muita gente confunde com dermatofitose. Então, a gente está falando o tempo todo que existem 4 doenças de pele que dão lesões alopécicas e redondas. Sarna demodésica, que nós já vimos, dermatofitose, agora foliculite bacteriana e depois a seborreia. Tá? O que chama muita atenção nesses animais é que na região de pele glabra, esses animais eles fazem pústulas, E essas pústulas rompem e fazem os colarinhos epidérmicos. Então isso é bastante clássico, O colarinho epidérmico, no centro hiperpigmentado, o colarinho epidérmico, que seria a casquinha da pústula que sobra. A pele vai cicatrizando no meio e ela parece que vai crescendo, mas não é crescendo não, é só uma regeneração da pele. Então, a pústula quando rompe evidencia o tal do colarinho epidérmico, que a gente vai ver nos trabalhos os colaretes em inglês, A gente usa o termo colarinho em português. Aqui um animal totalmente recoberto por crosta, crosta hemorrágica, ele tem fístula, ele tem fissura. Então, assim, já fica muito claro que é uma piodermite profunda. Outros animais com piodermite profunda, esses 2 animais têm sarna demodésica, a gente já viu esses pacientes, então mostrando que a piodermite ela é secundária. Aqui também esse animal tem sarna demodésica. Esse Yorkshire, que é totalmente recoberto de pústula, a gente, pústula para todo lado, A gente já viu que ele está lá na sarna demodésica também. Então, para lembrá-los que as infecções são secundárias. O cachorro tem sarna demodésica, está cheio de infecção, vamos tratar a sarna demodésica? Não, ele vai ter que tomar antibiótico. Mas assim, a infecção de fato ela é secundária. Isso tem que ficar muito claro, que toda vez que a gente aborda um paciente, a pergunta é: qual é a bactéria, qual é o tipo de infecção, qual é a doença de base. Não é qual é a bactéria, qual é o tipo de infecção, vou dar antibiótico. Porque se eu ver qual é a bactéria, qual é o tipo de infecção, vou dar antibiótico, vou dar banho, ele fica bom. Eu suspendo o tratamento, ele volta, tá? Então, se eu achar a doença de base, não volta mais. Esse Sharpei, a gente já conversou sobre ele na sarna demodésica, então ele tem uma infecção generalizada aí, e morre. Então, a infecção cutânea, o pessoal fala, dermatologia não mata, tal, pode matar sim, tá? Aqui um animal com pênfigo, vocês vão ver ele na doença autoimune, com infecção bacteriana secundária, uma piodermite profunda, ele perde grandes superfícies aqui de epiderme, isso leva ele a risco de vida por infecção. E esses animais hiperpigmentados, que até alguns anos atrás, esses animais quando eles têm, por exemplo, essa região lignificada, hiperqueratótica, a gente há alguns anos atrás falava, juro por Deus que isso aqui é malacésia. Então eu posso usar os termos dermatite por malacésia, malacesiose, pitirosporose ou MOG, que significa Malassezal Overgrowth. Tá? E para eu saber se aqui tem bactéria ou tem cocos, se tem bactéria ou tem malacésia, ou seja, se tem malacésia, que são leveduras, ou tem as bactérias cocoides, os cocos, eu vou fazer uma citologia. Se eu acho malacésia, dermatite por malacésia. Se eu acho bactéria, dermatite por bactéria ou MOG. Então é uma infecção de superfície, uma infecção, uma piodermite externa, ok? Que a gente chama de MOG. Já vou adiantar o expediente. De cada 10 animais assim, em 9 eu não uso antibiótico sistêmico, eu só trato isso com shampoo. Primeira observação importante dessa aula. Hoje a tendência natural é que se evite ao máximo os antibióticos, nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Como que eu vou colher? Se a lesão é plana, eu posso colher com um cotonete mesmo, umedecido,
Se a lesão é em prega, também. Se a lesão é papulocrostose, eu posso remover com uma curetinha a crosta ou até com aquela lâmina de bisturi gasta, né, uma lâmina de bisturi cega. Se for uma pústula, eu vou furar a pústula e fazer um imprinting. Tá? Então, numa lesão plana, num colarinho epidérmico, eu vou passar o cotonete aqui. Né? Numa pústula, eu vou romper a pústula com uma agulha. Tá? Então, eu vou romper, né, a pústula e vou colocar uma lâmina aqui, vou fazer o tal do imprinting, tá? Então, lesão plana, cotonete, pústula, eu furo a pústula. Passei o cotonete, esfrego o cotonete na lâmina, furei a pústula, coloco a lâmina de vidro aqui em cima, coro no panótico, a gente quase tudo de citologia da pele cora no panótico rápido, que se chama coloração rápida para hematologia, e vai olhar no microscópio, ok? Então, depois que eu coro, eu deixo secar, posso acelerar isso com um secador de cabelo. Então, gente, agora olha que legal isso aqui, ó. Vamos só nos ater ao título, ó. Como eu colho a amostra para lesões de superfície, né, de epidermite superficial, para cultura. Então, assim, citologia não tem mistério. Você vai lá com o cotonete, esfrega, põe na lâmina, a lâmina, você pode ser uma lâmina reaproveitada, cora no panótico, cora no microscópio. Para cultura é diferente. Agora, tem coisas aqui que me chamam a atenção. Por exemplo, né, no caso da pústula, não precisa fazer desinfecção. Eu vou cortar os pelos com uma tesoura estéril, vou evitar a máquina de tosa. Vou lancetar a pústula. Se aparecer pus, eu vou colher com um suave estéril. Se não aparecer, eu vou tocar gentilmente a pústula com esse suave estéril para ver se sai alguma coisa e botar no meio de cultura. Então, se for uma pústula, eu não faço desinfecção, né? A gente já discutiu isso com o professor de microbiologia, tem professor que arrepia, fala, não, você tem que passar clorexidina e tal, ok? Se for uma crosta, eu não faço desinfecção. Uso um fórceps estéreo, né, uma curetinha ou uma agulha estéreo, tiro a crosta e lá no centro da crosta eu vou colocar um suave estéreo e depois no meio de cultura. Se for colarinho epidérmico, eu não faço desinfecção. Eu corto os pelos com uma tesoura estéreo e rodo um suave na borda do colarinho epidérmico 2 ou 3 vezes para colocar no meio de transporte. Se for uma pápula, eu vou colher por biópsia, talvez seja o melhor. Anestesia local, né? Corto o pelo com uma tesoura estéreo, limpe a pele com um álcool a 70%, não precisa fazer nenhuma outra preparação cirúrgica, deixo o álcool evaporar, uso um punch fininho, colha o tecido e coloque o tecido num container estéreo ou no meio de transporte. Suture a biópsia. Tá? Então, pústula eu furo, crosta eu arranco, colarinho epidérmico eu giro suave. Pápula, a gente teria que biopsiar. Então, assim, citologia é moleza, a cultura tá, ai, Ronaldo, que complicado, vou ter que fazer cultura em todo mundo. Não, mas o que eu quero mostrar é a diferença entre como que eu colho histologia, é bem tranquilão, e a cultura já é mais técnica, tá? Não é o momento de falarmos de cultura, mas só para vocês entenderem a diferença de colheita, ok? Na citologia clássica, a gente vai ver, né, eu gosto de brincar que eu falo assim, como eu não sei ver direito citologia, eu falo assim, é um monte de célula inflamatória e cocos. O importante é que a gente veja cocos, tá? Cocos, célula de descamação, cocos, neutrófilo, cocos, pele, estafilococcus, tá? Eu posso às vezes ver cocos e ver eosinófilo, e a dica que para mim é que já pode, né, ser um sinônimo de que esse bicho tem uma alergia de base. E raramente eu vejo bacilo. Bacilo a gente vê na orelha e bacilo a gente vê no interdígito, porque o bacilo vem da boca, tá? Quando você tiver de fato bacilo na pele, é Proteus, Pseudomonas, Escherichia. Deve ser uma fístula, um abscesso, é feio, não é o padrão. O padrão são os cocos, né? A gente vê aqui, ó, bactéria em formato de cocos, tá? Bem tranquilo, ok? Aqui
me chama atenção e eu vou falar, lembra daquela foto que eu falei que não tinha bactéria? Daqui a pouco eu falo essa frase, tá? Aqui que me chama atenção, neutrófilo, 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 não tem bactéria. Ah, então isso não é infecção. Calma aí. Olha que legal o que esse artigo comenta da citologia. A ausência ou escassez de bactéria e a ausência de células inflamatórias ou cocos dentro dessas células fagocitárias não afasta a possibilidade de infecção bacteriana. Então, se eu vejo uma figura dessa, cheio de neutrófilo, não vejo bactéria, eu ainda, baseado na pústula que eu vi, no quadro clínico que eu observei, eu ainda falo que esse bicho tem uma foliculite bacteriana. Isto é muito importante, ok? Por onde eu começo? Bog, foliculite e piodermite profunda. Tem diferença? Mas tem muita, tá? Bog, que é bacterial overgrowth, né? Eu vou usar antibiótico, eu quase nunca uso sistêmico, eu vou usar shampoos antissépticos, 10 animais com bog, em 11 eu uso Sebolitic, né? Eu tenho as informações de bog que sempre são pacientes, né, que têm um quadro primário de base, portanto bog sempre é um caso secundário. Penso muito em cachorro com alergopatia, penso muito em cachorro com seborreia como doença de base. Eu uso shampoos antissépticos, evito os corticoides, marco o retorno. Nós já vimos um bog num cachorro alérgico. Às vezes se ele está muito mal eu entro com corticoide, o ideal é evitar. Ele voltou, sempre com a pele melhor. A pele está ótima e o prurido se resolveu 100%. Doença de base, seborreia. Ou é um hipotireoidismo? Agora eu vou investigar. Eu não vou investigar aqui, eu vou investigar a hora que ele estiver melhor. Eu dei antibiótico, shampoo antisséptico, quase nunca uso antibiótico oral. Ele volta e fala, nossa doutor, melhorou o cheiro, melhorou tudo, mas ele ainda se coça muito. Ele deve ser alérgico e eu penso bastante em dermatite atópica. Bog é moleza, tá? Olha lá, um cão com bog, com dermatite atópica. Olha esse pastor alemão, coisa horrorosa, né? Outro pastor alemão, esse tinha hipotireoidismo. Esse era um poodle com alergia. Esse era um cachorro com alergia também, né? Olha essa lesão hiperpigmentada, hiperqueratótica, bordeada por um eritema. Isso é típico de malacésia ou de bactéria? Se for malacésia, MOG, estamos na aula de piodermite, BOG, tá? Outro paciente com BOG, com dermatite atópica, antes e depois do tratamento, tá? Outro paciente, né, com BOG, um pastor alemão. Esse outro animal aqui, esse West, né, mesma coisa, ele tem uma mescla, né? Essa foto é do Pablo Manzuki, da Argentina, tá? Ele me cedeu. Ele tem hiperpigmentação mesclada com eritema, é um West com dermatite atópica com bog associada, tá? Outra foto do Pablo, outro cachorro na mesma condição, bog com dermatite atópica, né? Bog com dermatite atópica. E esse, olha, essa é uma das fotos mais bonitas que eu tirei recentemente, ó. Olha a hiperpigmentação num golden, ó, parece que pintaram de vermelho em volta. Essa lesão é típica de bog ou de MOG, neste caso, de novo bog, bactéria, mau odor, prurido intenso, né? Se eu tirar tudo a infecção e desengordurar isso com shampoo e o cão ficar ótimo, né? O que vai acontecer é que a doença de base deve ser seborreia. Tal. Se ele falar, nossa doutor, melhorou muito, mas ele ainda lambe as patas. Lembra, gente, a gente não está vendo esta região anatômica, né? A gente não está olhando isso aqui, a gente está olhando o cachorro todo, né? A gente está olhando o cachorro todo. Então, como é que é a pata, como é que ele tem otite, aqui é uma propaganda de graça do Osurnia, como é que ele tem, como é que são as otites. Então assim, é um cachorro que te dá outras dicas se ele é alérgico ou se ele é um cão com seborreia, né? Ah, nossa doutor, ele está ótimo, mas ele está com uma otite horrível, ele é alérgico, ok? Mas o algoritmo do BOG tirou a infecção da frente, parou de coçar, a doença de base não coça, continua coçando.